Olá, eu sou Alessandra Starneck. Alguns já me conhecem, mas no módulo anterior eu não me apresentei. Porém, nesse módulo é de suma importância que eu faça isso para que vocês saibam a importância da formação que os seus professores têm para que seja possível ministrar estas aulas. Vamos dar sequência então. Falando um pouquinho do meu currículo, eu sou cientista social pela Umesp, teóloga e psicanalista pelo Instituto Minha Esperança, bacharel em Direito pela Senec, sou funcionária pública há quase 16 anos e sou assistente jurídica do escritório Marzullo Advogados Associados. E hoje também faço parte do grupo de professores do Instituto Kelly Arruda. Por que é importante essa apresentação? Porque todo psicanalista precisa ser formado em alguma área do saber, seja um curso de licenciatura ou graduação, desde que devidamente reconhecido pelo MEC. Vamos abordar hoje os critérios éticos e rígidos de formação do profissional psicanalista. Tanto no Brasil quanto nos demais países do mundo, a psicanálise é exercida livremente, ou seja, ela não é regulamentada. Contudo, é regida por critérios éticos bastante rígidos e bem definidos. Vejamos alguns deles. A formação em psicanálise é um curso livre. Mas o que é um curso livre de acordo com a legislação brasileira? Bem, a legislação brasileira regulamentou a categoria de cursos livres que atende público a partir do nível fundamental, com o objetivo de oferecer profissionalização rápida para diversas áreas de atuação no mercado de trabalho. Cursos de informática, atendimento, secretariado, web designer ou nas áreas do direito, medicina, engenharia e na própria psicanálise. Não existe legislação específica que regulamente estes cursos. Os cursos livres não são passíveis de regulação por parte do Ministério da Educação. Desse modo, a oferta desses cursos não depende de atos autorizativos por parte deste Ministério, quais sejam credenciamento institucional, autorização e reconhecimento de curso. Os cursos livres têm como base legal o Decreto Presidencial número 5.154 de 2004, artigo 1º e 3º e portaria número 8 de 2002, publicado no Diário Oficial de Santa Catarina, 16935, deliberação CIE 1497, bem diz a juíza Iolete de Oliveira, da 9ª Vara de Seção Judiciária, que considerou que, ao mesmo tempo que as leis brasileiras garantem a liberdade de ensino à iniciativa privada, também conferem ao poder público o dever de fiscalizar e controlar a qualidade do ensino. As escolas de cursos livres devem ter CNPJ, alvará de funcionamento, equipe técnica responsável e estar devidamente credenciada por uma entidade sindical devidamente regulamentada, que no nosso caso é a Sociedade Psicanalítica. As escolas que oferecem este tipo de curso têm direito de emitir certificado e não diploma ao aluno, em conformidade com a Lei 9.394 e algumas outras. Não há um limite determinado para a carga horária nos cursos livres, podendo variar entre algumas horas ou vários meses de duração. Os certificados de psicanálise têm que ser publicados no Diário Oficial para que tenha validade nacional, ou registrado em cartório, e precisam ter no mínimo 1.500 horas de estudo entre aula teórica, estágio, pesquisas, workshops, enfim. Existe no Congresso há alguns anos um projeto de lei para regulamentar os cursos livres no MEC, mas não existe um consenso, pois existem diferentes métodos, currículos, enfim. Toda escola e faculdade de curso livre é proibida de oferecer cursos de graduações como oficiais, reconhecidos pelo MEC ou CAPES, e nem podem emitir diplomas de ensino superior ou bacharel. Outra coisa, não existe psicanálise cristã, psicanálise bíblica, e muito menos psicanálise religiosa, como a gente vê por aí, mas sim psicanálise. Para Sigmund Freud, a psicanálise ela deveria ser confiada a uma corporação de leigos, que não teriam a necessidade de serem médicos, nem teriam direito de ser padres, segundo ele.
Sigmund Freud, judeu não praticante, crítico mordaz das religiões, deixou claro que dogmas religiosos e teorias psicanalíticas não podem se misturar, sob o risco de a psicanálise perder o seu caráter crítico. Em correspondência ao pastor protestante suíço Oscar Pfister, pioneiro na aplicação das teorias psicanalíticas na pedagogia, Freud desfere, abre aspas, eu não sei se você adivinhou a ligação entre a análise leiga e a ilusão, numa referência aos artigos A Questão da Análise Leiga e o Futuro de uma Ilusão, de 1926 e 1927. No primeiro, segundo Freud, eu quero proteger a análise em relação aos médicos, no outro, em relação aos padres. Eu adoraria confiá-la a uma corporação leiga de ministros de alma que não teriam a necessidade de serem médicos e nem teriam direito de ser padres. As questões da religião como ensino e não como sintoma devem ser tratadas no curso de teologia e nunca dentro da formação psicanalítica. Por outro lado, chamamos a atenção das escolas para o fato de que também não existe psicanálise clínica, somente os cursos de psicologia e medicina têm especialidades na clínica. No caso da psicanálise, segundo a legislação do Ministério do Trabalho, CBO, só encontramos os termos psicanálise ou analista, segundo o Código 25.15.50, psicanalista ou analista e psicanálise. E bom lembrar também que não existe no mundo jurídico o título de bacharel em psicanálise, e muito menos a de psicanálise clínica. E as sociedades psicanalíticas sérias somente filiam em seus quadros profissionais o profissional psicanalista, oriundo de um curso de formação em psicanálise legalmente constituído. Outra coisa, o psicanalista não é doutor, a menos que tenha um curso de pós-graduação stricto sensu, que é o doutorado, em qualquer área do saber. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, somente deverá ser chamado de doutor quem concluiu satisfatoriamente o curso acadêmico de doutorado, ou seja, é um título acadêmico e não um pronome de tratamento. Nós já tivemos alguns casos de psicanalistas que se intitulam doutores sem ter o curso de doutorado e que tiveram seus consultórios fechados. Por isso, a importância do presente estudo para que os senhores futuros psicanalistas não incorram no mesmo erro e sofram as consequências do uso indevido do título de doutor. Aqui vale uma ressalva em relação aos advogados. Por que os advogados são chamados de doutores mesmo não possuindo doutorado? Para entender por que os advogados recebem essa honraria, mesmo sem o estudo necessário, é preciso falar sobre uma lei do século XIX, o Decreto Imperial de 1825, que 2 anos depois se transformou na Lei do Império de 11 de agosto de 1827, dando origem aos primeiros cursos de direito no nosso país. Tanto o artigo 9º do preâmbulo quanto o primeiro artigo do 13º capítulo da lei garante que os bacharéis em direito podem ser chamados de doutor desde que estejam regularmente inscritos nos órgãos de sua área. Em resumo, a lei garante que profissionais do direito que possua registro em algum órgão desse ramo carregará consigo o título de doutor, mesmo que não tenha concluído seu doutorado. Portanto, essa honraria faz parte de qualquer profissional inscrito na OAB. Isso significa que juízes, promotores, desembargadores também podem se identificar como doutores. A tradição também faz com que nos chamemos de doutores, mas isso não torna doutor nenhum médico, nenhum dentista, veterinário e, especialmente, o psicanalista e psicólogos. A formação em psicanálise não é uma graduação, segundo o entendimento do Ministério Público Federal e do Ministério da Justiça. A lei do Ministério do Trabalho ela é bem clara. A ocupação psicanalista não é uma especialização, é uma formação que segue princípios, processos e procedimentos definidos pelas instituições reconhecidas internacionalmente, podendo o psicanalista ter diferentes formações, como psicólogo, psiquiatra, médico, filósofo, sociólogo, enfim. Uma sociedade psicanalítica séria só filia psicanalista que tenha uma formação psicanalítica concluída e curso superior completo. Atenção para o seguinte:
O aluno, para matricular-se em um curso de formação em psicanálise, ele deve ter curso superior completo ou estar no último ano do curso superior e concluí-lo antes da conclusão da formação em psicanálise. O curso superior ele deve ser reconhecido pelo MEC. E os alunos com curso de bacharel em teologia livre atualmente não podem fazer a formação, porque precisam reconhecer seus cursos livres no MEC, através do programa de integralização de créditos. Assim sendo, os alunos com curso de teologia livre deverão validar os seus diplomas antes de ingressar na formação, ok? A formação psicanalítica baseia-se no tripé freudiano, constituído principalmente por análise individual, didática pessoal e a participação na formação teórica, workshops e supervisões que se dá através do momento do estágio. A psicanálise, então, somente resiste pela transferência. Sua praxis se ancora na transferência para existir. Esta transferência se coloca no processo psicanalítico e na transmissão de saber. Não há formação sem transmissão do conhecimento. A psicanálise possui critérios e procedimentos próprios para a formação plena do profissional, que, em regra, incluem 3 atividades indissociáveis: os cursos teóricos, a supervisão de casos e a análise pessoal, sem o qual ele não poderá receber o certificado. A formação de psicanalista hoje inclina-se nitidamente para uma formação pluralista, ou seja, para a recomendação de que o psicanalista conheça os postulados das diversas escolas de psicanálise e, a partir desta, juntamente com sua experiência na análise pessoal e de supervisão, construa sua formação de forma livre e coerente com seu jeito autêntico de ser. Durante a formação, os alunos devem ser orientados para o fato de que os leigos, que não são psicólogos e médicos, para exercerem a psicanálise, devem se filiar a uma sociedade psicanalítica. Sim, este é um dos aspectos definidos para a legalidade do seu exercício. Quando isso não ocorre, tal prática caracteriza-se como exercício ilegal ou irregular da profissão. O exercício ilegal ocorre nos seguintes casos: quando, embora tendo a formação em psicanálise, o psicanalista ele não tem a filiação ativa na sociedade psicanalítica. Nunca se inscreveu ou teve a inscrição cancelada a pedido por falta de apresentação de certificado ou outros motivos, que também pode ser a falta de pagamento das taxas anuais de filiação. Ou teve a inscrição suspensa ou cassada por penalidade ética. Quando o profissional não é psicanalista ou realiza ou realizou atividades próprias do exercício profissional do psicanalista, e nisso se incluem os estudantes de psicanálise que exercem a atividade de psicanalista sem formalizarem o contrato de estágio ou sem terem concluído oficialmente o curso de formação. Quando também o profissional não é psicanalista, mas se apresenta como tal. E aí a gente se pergunta, qual é o papel da sociedade psicanalítica? Bem, a sociedade psicanalítica, ela tem por finalidade orientar, disciplinar, fiscalizar o exercício da profissão de psicanalista e zelar pelo fiel observância dos princípios de ética, disciplina da classe e apurar o exercício legal e as condutas antiéticas realizadas por profissionais dessa aula, ok? Dessa área. O exercício ilegal da profissão ou atividade está previsto no artigo 47 das Leis de Contravenções Penais, que diz o seguinte: exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, e tem uma previsão legal de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então fique atento. As escolas de formação em psicanálise precisam ter CNPJ, alvará de funcionamento devidamente expedido pela prefeitura, projeto político-pedagógico com grade curricular, emendas, diretrizes de formação. Precisa ter um coordenador de curso com formação em psicanálise devidamente filiado à sociedade psicanalítica. Precisa de autorização para funcionamento, coordenador pedagógico com formação em pedagogia e que conheça o processo de formação, um corpo docente capacitado, pois não traduz credibilidade um curso de psicanálise onde o professor é apenas uma única pessoa, a documentação dos alunos
precisam estar devidamente organizadas em pastas ou caixas ou arquivos digitais de acordo com a legislação atual de ensino. Um livro de registro para registro de visitas do Ministério Público Federal e diversas fiscalizações, como a do trabalho. E mesmo o curso sendo livre, não sendo regulamentado pelo MEC, ele é de fundamental importância para profissionais, sejam os recém-chegados no mercado de trabalho ou aqueles com mais experiências. Os certificados atestam às empresas contratantes e ao público em geral que o profissional realmente domina as técnicas repassadas e possui capacidade de realizar funções que contemplam esses ensinamentos. Os cursos livres, por possuírem, em geral, uma duração mais curta, de um formato mais direto e claro, ensinando realmente o passo a passo de um serviço. Esses são apenas alguns exemplos dos benefícios do ED, que oferece flexibilidade de horário e menor investimento por parte do aluno e da instituição de ensino, entre outras vantagens. Eu sei que para quem não é do meio jurídico, esta é uma aula um pouco desgastante, mas não se engane. Conhecer as bases legais para o desempenho da psicanálise é de fundamental importância para o seu sucesso profissional. Eu espero que tenham compreendido a importância do conhecimento jurídico no exercício da psicanálise. Eu fico por aqui e te espero na próxima aula. Até breve.